Ele agora era o vice-rei de um império. Mas isso não subiu a cabeça dele, não. Quando seus irmãos vieram por causa da fome que alcançou o mundo todo, eles vieram para comprar produtos, para comprar trigo. E aí tem o desenrolar de toda a história, e é maravilhosa essa história. É algo fascinante de você ver aquilo que Deus fez através de José. A cura que ele proporcionou na família de Jacó. Leiam do capítulo 39 até o capítulo 50 para ver a maravilha do que Deus fez na vida de José e de seus irmãos. Em Gênesis 45, do verso 4 ao verso 8, diz assim: quando José se revela, o irmão deles, José, ele estava usando a sua aparência egípcia como uma camuflagem para não ser reconhecido por seus irmãos. Mas depois de algum momento ele começa a mostrar para os seus irmãos. Espera aí um pouquinho, com licença. Desculpa, gente, aqui está escurecendo aqui a tela. Deus, ele usou tudo aquilo como uma forma de curar seus irmãos. Mas aí tem um momento em que ele se revela como José, como aquele que foi injustiçado, aquele que foi atingido pela ganância e pela maldade dos seus irmãos. E nesse momento existe essa transformação na vida deles. De alguma forma, Deus usa esse momento para que ele seja glorificado. E os irmãos de José ficaram temerosos, porque ele era o rei, era o vice-rei, ele era o governante, ele tinha o poder sobre a vida deles. Mas José disse o seguinte: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo para o Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Ele sabia muito bem quem era que estava dando a sequência da vida, quem estava dando a sequência dos planos, quem estava dando direcionamento na vida de todos eles. Todos os planos estavam sendo seguidos e todos os planos estavam sendo orientados conforme a vontade de Deus. Deus, ele estava fazendo com que José fosse o cuidador de sua família, mesmo que eles não soubessem. Ele sabia que todos os planos estavam concorrendo para o bem daquela família. E ele continua no verso 6.
A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, e não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou na frente de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Ele salvou a vida praticamente de todo o mundo, como a palavra fala, o mundo conhecido, né? Ali do Oriente Médio, norte da África, área oriental da África. Ele estava sendo o cuidador daquele povo. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Um pouco depois da morte de Jacó, em Gênesis capítulo 50, do 19 ao 21, ele vai repetir a mesma coisa, porque os irmãos ainda estavam com medo do poder de José. E com a morte de seu pai, eles ficaram: e agora? O que vai ser da nossa vida? Ele vai acabar com a gente, ele vai se vingar. E José, ele fala o seguinte: não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e dos seus filhos. E desse modo os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Se José não tivesse sofrido o que ele sofreu, como ele chegaria ao trono do Egito? Como ele poderia salvar sua família da morte pela fome? Como ele poderia salvar? Lembrem uma coisa: a promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó e aos patriarcas. Qual era a exigência para que essa promessa ela se cumprisse? Seja uma bênção para quem estiver à sua volta. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. José, ele estava dando com sua vida um exemplo de quem viria a ser o Cristo. É em Cristo que todas as famílias da terra estão sendo abençoadas. É em Cristo que nós, seus seguidores, devemos ser uma bênção para todos que estiverem à nossa volta. Deus, ele sabe o que faz. Ele nunca perde o controle de uma situação. Ele nunca vai ser pego de surpresa pelo que aconteceu. Tudo está debaixo do seu controle. Tudo está debaixo do controle da soberana mão de Deus. Seja a morte, seja a vida. Ele não é pego de surpresa. A aparente desvantagem, mais adiante ela se revela o caminho para um bem maior.
Imagina os apóstolos ali no pé da cruz. Agora imagina os apóstolos uma noite antes, jantando com Jesus. Que alegria, que maravilha participar de uma Páscoa em que Jesus ele falou, eu estava tão esperando tanto por esse momento. Eu estava esperando tanto para comer essa Páscoa com vocês. Mas na madrugada seguinte, Jesus ele é massacrado. Jesus é torturado. Jesus é morto numa cruz. E que sentimento que os discípulos tiveram? Acabou. Onde está a nossa esperança? Cadê? Aquela desvantagem que eles sentiram naquele momento, ela se mostrou, ela se revelou o caminho para um bem maior. Porque era necessário que o Cristo devesse morrer naquela cruz. Era necessário para que nós tivéssemos vida. Era necessário José morrer naquele poço. Porque foi essa a história contada. Deus usou a circunstância para salvar a família de Jacó. Deus ele usou as circunstâncias debaixo do controle da sua soberania para que muitos viessem a ser salvos. O plano de Jesus morrer na cruz era o plano de Deus. Era a exigência para o perdão dos pecados. Deus ele nunca foi pego de surpresa. Tudo esteve debaixo do seu controle. Deixe Deus no controle da sua vida e você nunca será decepcionado. Agradeço a vocês pelo tempo que passaram e peço que, em nome de Jesus, estejam orando por cada família, por cada irmão, por cada criança, por cada idoso. Que nesses tempos da quarentena nós possamos refletir no grande amor de Deus. Que nós possamos ler a palavra de Deus com tanto ânimo, com tanto vigor, que quando esse período passar, nós sejamos tão diferentes e possamos dizer os testemunhos daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas neste exato momento. Que este momento da quarentena, que este momento de um surto, de uma epidemia, ele venha a ser o dia, ele venha a ser a nossa desvantagem hoje, e que mais à frente a gente possa ver o caminho de um bem maior. Que nós possamos ver ao sair das nossas casas, não por falar, mas uma vida de pessoas que se tornaram realmente igreja do Senhor Jesus. Igreja, a noiva que clama, Maranata. A noiva que clama, Maranata, vem meu Senhor, vem me buscar. Esse deve ser o nosso clamor todos os dias. O clamor da noiva. O clamor da igreja. Que essa aparente desvantagem que vemos hoje,
ela possa se tornar a forma com que Deus está refinando sua igreja para as coisas que hão de vir sequentes a essa gravidade, a essa recessão, aos momentos difíceis que enfrentaremos ainda mais à frente. Que Deus abençoe a todos e que, em nome de Jesus, a graça gloriosa do nosso Deus, o amor do Espírito Santo, as doces consolações possa estar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.